Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador deste podcast. Hoje a gente recebe aqui a doutora Érica. A gente bater um papo um pouco sobre clínica de silvestre e também um pouco sobre gestão e administração, né? Deixar ela se apresentar. Boa tarde, eu sou a Érica, médica veterinária formada, fazer 18 anos de formada, tenho especialidade em silvestre, já tive 2 clínicas, né? Tenho outras especializações também, mas não chega a ser especializações, curso em anestesia e ortopedia. E estou aqui à disposição para as suas perguntas, André. Como é que foi assim? Como é que você decidiu trabalhar com silvestre? Eu sempre fui uma apaixonada por silvestre, desde a faculdade. No 2º semestre eu comecei a mexer com avestruz. E eu me apaixonei por avestruz. Teve um mini curso na época da faculdade, nesses congressos internos da própria faculdade. E aí eu me apaixonei por avestruz. E quando eu conheci a avestruz, eu resolvi partir para a parte de silvestre geral mesmo. Aí me apaixonei, né? Saí um pouco daquela clínica de cão e gato, que eu tinha um preconceito, e depois, no final do curso, eu acabei me apaixonando pela clínica de pequenos, né? Que praticamente é o que eu trabalho há 12 anos. Tem um tempinho. De clínica de pequenos. Eu fiquei 5 anos com avestruz. Assim que eu formei, eu fiquei trabalhando ainda 5 anos só com avestruz. E aí, depois é que eu resolvi me apaixonar pela área de pequenos, né? De cães e gatos. Hoje em dia você atende silvestre cães e e pequenos. gatos. É onde que sua clínica? No Jardins Mangueiral, no Jardim Botânico, né? Uhum. Aí fica na quadra 7. Fica dentro de um shopping, na verdade. Dentro do Jardins Mangueiral. E como é que é trabalhar com avestruz? Ai, é maravilhoso. Todo mundo curiosidade olha, mesmo. Assim, todo mundo olha pra mim e fala assim, nossa, essa é a veterinária? Era o que mais eu encontrava, um preconceito dos tratadores, né? Só que avestruz não é força, é contenção. Aliás, todos os silvestres, até cães e gatos, você não trabalha com força. Você trabalha com a contenção correta. Então, eu deste tamanhinho que conseguia conter um avestruz, né? Eu vi os tratadores lá, pegando de qualquer jeito, o avestruz saía, carregava o tratador, e o tratador... porque o bicho é forte pra cacete, né? Mas se você colocar ele numa posição, que a gente fala por debaixo das pernas, ele ainda tenta te dar um chute, ele chuta pra frente mesmo, ele pode te rasgar de cima a baixo, se a unha te pegar. A unha dele é isso aqui sim, né? E o que mais acontece no acidente é quando a gente põe ele na posição de contenção, que ainda tem uns que são, os machos são mais agressivos, ele vai e pega e rasga a traqueia, jugular, o que for, de cima a baixo, assim, se a gente não cuidar. Quando ele começa a debater, a gente tem que soltar até da contenção que é própria para eles. Até para não machucar o próprio animal. Para não machucar o próprio animal. Mas os acidentes mais comuns que a gente pega é exatamente o corte aqui. Entre eles é o corte exatamente daquele pescoção, né? Aí às vezes é só pele, às vezes pega a traqueia. Jugular, graças a Deus eu nunca peguei não, mas traqueia é perfurada por esses... Mas é uma produção que vale a pena, igual dizia-se antigamente? Aproveita-se realmente tudo? Aproveita-se realmente tudo. Eu trabalhava em toda a linha, desde da incubação até a área de reprodução. Se aproveita tudo. Eu trabalhava dentro de incubatório mesmo, cuidando dos filhotes, dos ovos, né? Tem uma coleção de ovos, né? Então você aproveita tudo mesmo. A questão mesmo é porque o Brasil não é um país que admira a carne. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que mora fora, mora nos Estados Unidos, e ela só come carne de avestruz. Pra ela isso é comum. Mas tu admira ou não tem o hábito? Oi? Ou eu não tenho o hábito? Não tem o hábito, diferentes? É uma carne diferente, né? Ela tem um sabor ela mais... ela é bastante... Ela é vermelha, gostosa. né? Não, eu já comi algumas vezes. Isso. Ela não é branca, como todo mundo acha que pode ser uma ave, que a carne é branca. Não, a carne é vermelha. Uma carne semelhante à carne de caça. Isso, exatamente. Com aquela... Como é que chama aquela carne? Ela parece muito com não é o cupim? Agora não vou me recordar o nome do bicho. Não me recordo agora, mas ela tem um sabor muito parecido, que em restaurante mesmo, quando você come, você compara muito esse sabor. Mas ela é bem vermelha também, né? Ela é bem diferenciada. Ela parece, se você olhar assim de longe, parece até um fígado, porque ela é muito vermelhona, assim.
dependendo de como é o preparo, o corte, você vê que é uma carne diferente, não é uma carne comum. Mas eu gosto, por exemplo. Mas a minha família já não gostou. Achou muito forte o gosto. Igual o gosto do fígado. Eu gostei. E era caro, né? Assim, eu trabalhava em abatedouro, eu que cuidava do abatedouro que eles criaram aqui dentro de Brasília também. Eu que era responsável pelo abatedouro. Então, também é uma produção bem complexa. Então, o valor agregado no final, lá ela paga muito mais barato, a minha amiga. Aqui a gente pagava um absurdo, um preço de um filé mignon. Então, quem come filé mignon vai trocar por uma carne de avestruz com sabor? Acaba que não. É mais cultural mesmo, por isso que eu acho que não deu certo. Mas que se aproveita de tudo mesmo, da incubação até a reprodução, se aproveita tudo. Caraca. E lá desses pets não convencionais, quais são os que você mais atende? São as aves, né? Em geral. Mais periquito e calopsita. Calopsita eu atendo quase toda semana. Engraçado, nessa região do Jardim Botânico. Muita gente que tem calopsita. E roedor também. Essas últimas 2 semanas eu atendi 2 roedores por causa do clima. E aí acaba pegando muitos casos de micoplasmose, né? É uma doença respiratória muito comum em roedores, exatamente pelo estresse, mudança de clima, poeira. O mangueiral tá em obra todinha, tá? Então tá bem complicado. E aí lá são mais como pets mesmo, não são como todos criatórios, pets. né? Isso, são todos como pets. Aí são os 2 mais que eu atendo lá. São os roedores, em geral, porquinho da Índia também, né? Os lagomorfos, que são chamados coelhos, que não são roedores, são chamados de lagomorfos, são conhecidos como lagomorfos. Tem muito? Também tem muito coelho. Já atendi uns 7 coelhos ali na região do Mangueiral. Eu atendo muito mais na região do Mangueiral, essa parte silvestre, do que eu atendia no Recanto. Eu fiquei 9 anos no Recanto das Emas, eu tinha uma clínica lá. Então, eu atendo muito mais agora. Parte de silvestre. E felino também, engraçado. Eu tendo muito felino ali naquela região. Muito mesmo. Legal. O público lá é mais cão e gato? É mais cão e gato. Digamos que eu acho que hoje 80% é cão e gato que eu atendo, mas assim, 20% é de silvestre já. Que eu não tinha esse percentual lá no Recanto. No Recanto eu acho que era uns 5%, se chegasse. E tem assim, a gente sabe que tem muita diferença entre o perfil do tutor de gato e do tutor de cão. Tem. E desses não convencionais, tem também um perfil muito diferenciado? Tem. O tutor que vai com esses animais, ele jamais nem discute com você preço, procedimento, né? Se ele está levando, é porque ele realmente quer que você salve, mesmo que seja um hamster pequenininho, igual o Snow que eu estou tratando, ele está no final do tratamento. E aí esses animais eu vejo semanalmente. Tratamento de 21 dias eu tenho que ver semanalmente, porque o metabolismo é muito rápido. Então uma medicação pode prejudicar, uma manipulação mal feita, qualquer coisa do tipo. E são mais atenciosos? Os proprietários? Com o animal? Com o animal. Com o animal, sim. Trata igual um cachorro e um gato. Mesma coisa, não tem diferença. É o mesmo carinho, o mesmo amor, como se fosse um cão e um gato, não tem porque diferença. tem-se a ideia de que esses animais não interagem. Todos interagem. Interage do dono chamar, né, dos animais irem de coleirinha, as calopsitas, né? Chama, conversa, até comigo, quando já me conhece, quando entra no consultório, a primeira consulta fica mais calado, depois quando volta pro retorno, já fica piando mais, conversando mais, eles interagem mesmo. Os roedores também interagem super bem. Porque tem-se a ideia de que esses animais não são animais que interajam. Não interagem. Obviamente não vai interagir igual como um cão, um gato, até porque também tem um preconceito que gato não interage, né? Eu sou uma pessoa que não tinha gato. Aí, nessa pandemia, eu adotei 3 gatos. Porque a minha York morreu com 18 anos. E aí, pra mim, eu tinha aquele preconceito do gato. Gato não interage, gato não, né? Gato não tá nem aí pro dono. Mentira. Então eu falo assim, eu não tenho gato, eu tenho gatorro. Porque eu tenho 3 que eu chego em casa, 10 correndo pra me receber. Não, tem um lá no prédio, o cara acredita que eu vou pra garagem, ele fica miando da janela. E a mesma você conversa, coisa, ele conversa. Eu falo, é igual, é você aprender mesmo. Meu pai tem um porquinho da Índia. A porquinha da Índia do meu pai acabou a água, ela para em frente ao bebedouro e fica assim, ó, pi, pi, pi.
chamando meu pai. Aí meu pai vai lá, você quer água? Aí ela grita, mas aí meu pai sabe, ela avisa quando a água dela acaba. Um porquinho da Índia. Então vai mesmo da nossa relação. Agora, se você cria aquele animal para ficar engaiolado e não ter convívio, até morre, né? O porquinho da Índia, ele precisa... Precisa dessa interação. Precisa. O porquinho da Índia, a calopsita, né? Eles precisam dessa interação. A partir do momento que a gente domesticou, eles precisam. Se você não faz isso, vai morrer mesmo. Fica na gaiola, jogado e realmente não interage. Mas todos que vêm, por exemplo, todos os pacientes que eu tenho hoje, todos eles... Para o dono, essa cliente minha da calopsita, ela não tem cachorro nem gato, ela só tem a calopsita. Então, a calopsita é tudo. Era o calopsita, né? Aí eu fiz a sexagem, era o Calil, aí virou a Calil. Jurava que era minha. A calopsita é só por sexagem, para definir só mesmo, por sexagem. Né? Você arranca 6 peninhas da qualquer região e manda para o laboratório. Aí tem os criadores que, né, falam que tem alguns detalhes de bochechinha, o que fala mais, o que fala menos. Mas assim, para definir, eu falo para o proprietário, tem que fazer a sexagem. O Calil mesmo era meio tagarela, de repente até calou a boca. Depois que virou fêmea, ficou calada. A cliente, Érica, eu achava tudo que era um menininho, mas... No sexagem não erra. Eu falei, não erra. Nem se preocupe. Tipo, minha mãe tava com 4 casais. Calopsita? É. Um índice reprodutivo, inclusive, muito bom. Era meu sobrinho que cuidava. Né? E eu acredito que não deva ter sido feito sexagem. Mas aí quando põe o primeiro ovo, né, que a gente fala também. Colocou-se como casal. E ficaram, eles não eram muito mansos, eles não aceitavam muito carinho. Isso aí é outra coisa. Se você não mexe com a calopsita, ela vai Mas ficar eu agressiva. acho também que, como meus sobrinhos eram pequenos, muita gritaria, muita coisa, elas ficaram mais arredias mesmo. Mas eu tenho uma foto que eu tirei lá na minha mãe, cara, a gata tá deitada em cima da gaiola, como se nem tivesse ave ali. É isso mesmo. Né? Nunca estressou com... Nunca tentou pegar, né? Não, mas ela tinha um índice reprodutivo muito bom. Realmente muito bom. Dessas tem que ter um cuidado. Não é... Meu sobrinho é bem enjoado com aquelas bichas. Nossa. E tem que ter um cuidado mesmo, porque eu já tive clientes meus, eu nunca peguei grandes reprodutores. No recanto que eu atendi eram pessoas que criavam mesmo para revenda, né? Aqui não, aqui eu só pego um casal, no máximo às vezes é uma também, que é criada só com os donos, criada no solto, andando igual cachorro e gato. A da minha mãe nem era a intenção de reprodução para venda. Era da prima da minha mãe, e aí ela acabou doando pro meu sobrinho, e aí meu sobrinho cuidando, elas iam reproduzindo. E ele cuidou, que legal. E ele foi cuidando, e aí quando começou a ter um índice reprodutivo legal, ele pensou, cara, vou começar a vender e hoje a gente tem dinheiro. Tudo na internet, né? É isso, tem umas coisas que eu fico ainda meio chocada, porque a gente tem todo tipo de informação na internet. E até hoje a gente ainda pega pessoas que adotam um cão, adotam um gato, adotam um silvestre de qualquer, né, espécie, e não tomam cuidado de saber como é manter esse animal, entendeu? Então, vou te falar assim, de 10 consultas, 9 são erros de manejo, tanto alimentar, ambiental. Então, os erros que chegam até a gente são pelos erros de não ter lido, ou quando quem vendeu não passou esse tipo de informação. Então, é assim, de 10, 9 são erro alimentar, erro de manejo mesmo. As pessoas adquirem e não cuidam, né, da forma correta. Não buscam o saber. Então, o animal vem com problema, às vezes, papo furado, que comprou muito filhotinho, deu a papinha, quem perfurou o papo, entendeu? Então, acontece isso demais também. Outra coisa que a gente vê bastante é esse erro de manejo geral, tanto alimentar. O alimentar é o principal. De local, ambiental, né? Não é tanto. Eu já peguei um papagaio sem nenhuma pena, mas o papagaio era desse tamanho e ficava num local desse tamanho. Então, o bicho estava arrancamento por estresse. Então, assim, foi só mudar o ambiente. Eu falei pro dono comprar um viveiro, aí que eu falei, a gente vai observar, entrei com antiparasitário e tudo. Um mês depois, a ave já era outra. Até a coloração, né? A alimentação, que ainda tem aquele costume que é girassol, tudo é girassol.
E é muito difícil para o próprio tutor perceber se o animal está doente ou não? Não, eles não percebem. Eles só percebem quando o animal não se mexe mais na gaiola. Só os que têm muito cuidado, igual a desse outro roedor, né, da Lira. A Lira é uma filha para eles, né? São 2 professores da UNB. E eles, o primeiro chiadinho levou para mim, né? Na auscultação, quando eu vi realmente, né? O sinal clássico, aí a gente vê, né, os sintomas, vai acabar lesões de pele, pela própria micoplasmose. Aí, então, ela reparou rapidamente. O dono do Snow, não, só percebeu quando parou de comer, que é o hamster. Uhum. Mas aí o metabolismo dele ainda foi mais rápido do que o da Lira. Eu praticamente atendi os 2 na mesma semana. O Snow teve uma resposta muito mais rápida do que a da Lira. Então, E eles também mascaram os sinais clínicos mascaram. pelo fato de serem presas? Isso, né? Exatamente. Eles mascaram mesmo. Então, assim, a gente tem que ser muito, muito detalhista e fazer perguntas do ambiente inteiro. Então, a maioria dos clientes leva um animal pra gente. Isso até é um post que eu tenho que fazer, porque a pessoa tem que levar onde o habitat do animal. Tipo, lógico, não tem como levar um viveiro. Então, que mantém o animal, porque eu preciso ver as fezes, eu preciso ver a urina de ambos, o Acaba que que come. o número de informação que você precisa é muito maior, É o né? que vai me ajudar a fechar o diagnóstico. Que é a alimentação, o ambiente, isso tudo. O local onde o animal está vai me fechar um diagnóstico para respiratório, para não respiratório. Então, assim, o tipo de, né, põe jornal, põe, né, folhagem, o que põe. Então, isso tudo vai mudar. Às vezes, pela aspiração daquela serragem, o animal pode desenvolver um problema respiratório. Ou a pessoa mora do lado, no recanto que acontecia muito isso, eu pegava muito animal com problema respiratório. Morava do lado da onde pintava carro, então aquelas partículas intoxicavam. Eu pegava muita intoxicação no recanto. Olha que engraçado, aqui eu nunca peguei intoxicação, mas lá eu pegava intoxicação direto. Tanto pela gaiola de zinco, por aspiração mesmo de tinta, fumaça. Eu tenho pegado, essas 2, 3 últimas semanas, eu tenho pegado muito problema respiratório, exatamente por causa da obra que estão fazendo ali. E o tempo muito seco, né? E o tempo muito seco. Então, retiraram toda a pista que desce pro São Sebastião, né? São Sebastião desce, do lado de cá é Mangueiral, do lado de lá Jardim Botânico, descendo é São Sebastião. Eles tiraram toda a pista. Sem brincadeira. Sobe o poeirão. Nossa, você não vê. De manhã, quando eu vou levar meus filhos para a escola, você simplesmente não vê nada. Então, os animais estão sofrendo. O que eu estou pegando de conjuntivite, né? Tanto de parte de aves, cão e gato com problema respiratório. É o que eu só estou pegando também. São minha casuística hoje lá. É ave com problema ocular e respiratório por causa do clima e dessa obra. Os gatos com problemas respiratórios, que já é uma característica também, né? As viroses, e aí levam uma rinotraqueite, que é o animal que não está vacinado em dia, ou felve positivo. Uhum. Cão, muita conjuntivite que eu tô pegando. Cão já não pega tanto respiratório, apesar de a gente estar no inverno, que seria a época da traqueobronquite, né? Mas não peguei. Eu tô pegando muita conjuntivite, por causa do clima também. E roedor com respiratório também. Essas 15 últimos dias foi exatamente assim, minha clínica. E assim, e é estranho como você estava falando no recanto, era um tipo, lá no Mangueiral outra coisa, lá no Sudeste, onde eu tenho consultório, eu pego alguns problemas respiratórios, mas às vezes em função de que tem muita creche, e aí então eu acabo tendo uma contaminação por detela um pouco maior, porque são animais que vão para creche, são animais que convivem em ambientes mais... creche para animal mesmo, né? Acaba o convívio com a creche. Eu brinco que nesse 1 ano e pouco que eu tô lá, eu nunca peguei nenhum caso de parvo, nenhum caso de carrapato. Mas agora, respiratório, principalmente essa época, agora é um monte. Agora, um atrás do outro. Agora começa a doença do carrapato, né? Setembro, outubro começa os problemas da doença do carrapato. Você quer ver uma coisa que eu tenho de surto no Mangueiral? Surto mesmo, eu falo, fiz um post agora. Giardia. Eu peguei giardia em calopsita. Érica, mas você tá falando que é giardia porque tá fazendo as fezes com muco? Não, faz os exames, tudo certinho. 3 exames de fezes, dando positivo. Pegando animal tratado. E já passando por 2 veterinários. Bate lá em mim.
repito os exames positivos, ainda com uma cruzinha para giardia nas 3 exames de fezes. Giardia acaba que assim, você fechando o diagnóstico, os exames, tudo, ela é um pouquinho... O tratamento tem que ser... Não, agora eu tô tendo que escrever o que o cliente tem que fazer, como é que ele tem que limpar o ambiente, tem que limpar os comedores, o risco de lavar recontaminação é muito grande, é muito né? grande. Então, lá no Mangueiral, eu atendo 2, 3 por dia. E isso é porque lá não se vacina para giardia. Eu vacino para giardia depois que eu fui para o Mangueiral, na verdade. Porque eu comecei a pegar uma incidência muito grande, eu fui ler sobre a vacina, eu sei que a vacina não protege, igual a leixe, eu passo essa informação para meus proprietários. Mas ela ajuda a dar uma... Ela minimiza a sintomatologia, e minimiza mesmo. E aí, quando você tem um surto, muitos uma área casos, endêmica, acaba sendo uma prevenção... Uma prevenção boa. Eu já fiz imunoterapia com a vacina, que eu li um relato de caso, e eu tô com o York, que ele tá sempre testando. Eu pego muito problema intestinal também, tanto na parte de silvestre, como na parte de, não sei nem se é água, como na parte de cães. Muito problema intestinal, muita diarreia, sabe, aquele intestino crônico que fica o tempo todo, o animal melhora uma semana, depois começa com diarreia de novo, aí o proprietário faz o controle certinho, e aí o que eu indico de ração intestinal lá é brincadeira no Jardim do Mangueiral também. Uma coisa bem diferente que eu nunca fiz lá. Os quadros que eu pego são muito graves, de enterite, sabe? Não sei se está sempre ligado à giardia, né, mas... digamos que 50% está ligado à giardia, porque é muita giardia lá. É incrível. Eu nunca peguei uma giardia no Recanto da Zema. Nunca. Ela no Sudeste eu peguei um. E lá no Mangueiral. E eu peguei na calopsita de uma cliente. A gente já tinha entrado com o tratamento, não teve resposta. Eu falei, tem alguma coisa errada. Se não respondeu com antibiótico, a gente tem que ver o que está acontecendo. Fiz o exame, testou para giardia. Aí eu mandei manipular o remédio para giardia, para AF. Só assim que eu consegui resolver o problema. Aí ela respondeu rapidamente. Depois de 5 dias sem responder com antibiótico, uma enteritezinha, alguma coisa errada. E aí eu falei pra dona, ou foi vocês que contaminaram ela, ou ela se contaminou de estar no chão, ou das fezes do cachorro, porque ela tem um cachorro. Alguma coisa, a gente tem que lavar a mão sempre. Aí, graças a Deus, ela melhorou. Mas cheguei a pegar numa ave. Caraca. De tão grande que é a incidência lá. É muito. E aí a gente vê essa variação, né, em Brasília mesmo, de cada local você ter uma casuística completamente diferente. É leixe, na minha região lá é demais. Eu nunca vacinei tanto leixe. Já lá no Sudeste eu não tenho tanto. E eu trato 3 positivos que eu faço acompanhamento, né? Tem uma que eu já faço há 1 ano, que fez 1 ano comigo, e tem 2 que são novos que estão comigo. Mas também é uma área endêmica também. Tanto é que assim que eu mudei para lá, eu ainda procurei o Pedro, porque eu ainda estava nova, mas agora já virou até um... Aí você tem que estudar, você tem que ir atrás, porque não dá para você ficar caminhando o tempo todo ou correndo atrás. Eu estava encaminhando até a vacinação, porque é uma vacina muito cara, eu nunca tinha comprado. Você tem que ter um cash na mão para 10 doses, e aí 3 já são garantidas de um animal. Então, lá vem essa parte também, né, da parte financeira, que você tem que se organizar e pensar, porque senão fica igual o pessoal desesperado aí, tentando compra aquela bagatela de vacina e desesperado para vencer, porque as vacinas estão vencendo. Nunca perdi uma vacina na minha vida, desses 18 anos de empresa que eu já tive, você acredita? Eu perdi esses dias de gato, uns 3, 4 doses. Porque exatamente eu comprei uma caixa e não tenho tanto gato no Sudeste. Nossa. Por incrível que pareça. Porque é mais apartamento, mas não tenho tanto. Não tenho tanto. Mangueiral tem apartamentos, mas digamos que 70% é casa, os outros 30% são apartamentos, dentro de cada condomínio, né? Então, assim, é muito gato. É impressionante a quantidade de gato que tem no Mangueiral. Eu atendo uns 10 gatos por semana. Entra e sai. Tem dia que eu atendo 5 gatos, assim. Hoje eu atendi 7 gatos. Eu atendi 6 filhotinhos com a mãe. Lá no consultório, o número de cão é muito grande. Agora, de gato realmente é bem reduzido. O meu aqui tá, eu posso dizer, tá quase chegando a 50% de atendimento felino e canino aqui no Mangueiral. Estou muito satisfeita. Bom. É muito bom, nossa senhora. E o dono do gato também é diferente. Ele é mais metódico.
E ele segue à risca tudo que você faz, assim. O dono do cão ainda fica meio... Você passa no tratamento, ele ainda vai pensar, ver se tem necessidade, se der uma melhoradinha. É o que mais eu tô pegando também. O pessoal primeiro tenta tratar a giardia no agropecuário, no pet, seja o que for, vai lá, faz 2 dias de sulfa, de giardicite, que virou uma zona, sulfa não vai fazer mais efeito daqui a pouco. Em 2 dias, melhora para a sulfa. O que acontece? Cria resistente, volta a giardia 1000 vezes pior. Aí vai bater no consultório, né? É assim que está acontecendo lá agora também. Aí o giardicite está sendo vendido igual água. É impressionante também. É triste, na verdade, porque é uma sulfa com metronidazol. Quer dizer, o metronidazol você já não vai poder. Eu já usei metronidazol, fenbendazole. Agora, esse cliente meu que já tinha usado esses 2, que veio de 2 veterinários, eu passei albendazol agora, manipulado, para ver se os animais dele testam negativo para giardia. Porque testou 3 Que acaba que se torna algo crônico, né? E aí é muito mais enjoado para resolver. Muito mais. Aí esse cliente agora a gente vai ter... Eu falei, olha, e o albendazole você pode fazer de 12 em 12 horas. É um vermífugo, um antiprotozoário que você pode fazer exatamente de 12 em 12. Então, o cliente está fazendo de manhã e à noite por 5 dias e repete daqui a 15 dias para ver se eu consigo testar negativo. Porque os 2 estão exatamente nesse esquema. Diarreia, melhora. Uma semana bem, uma semana ruim. Uma semana bem, uma semana ruim. E é assim. Mas eu pego vários. É muitos casos que eu pego vários. É bem diferente mesmo. Cada região, quando você pensa em cada região. E aí, assim, falando um pouco da parte agora mais de gestão, a gente vê isso também na própria... Porque acaba que os seus públicos são diferentes. Aí vem a parte de vacinação. Outra coisa que eu nunca comprei na outra clínica do Recanto. Quíntupla. Nunca. Vacinei uma quíntupla em 9 anos de empresa. Aqui já é a 3ª, 4ª caixa de quíntupla que eu compro. Que o proprietário conhece e solicita a quíntupla, né? Então, é um diferencial também. E um poder aquisitivo também que você tem que botar no seu orçamento, essa parte de vacinação, né? Porque é uma facada que a gente toma e que só divide, às vezes, dependendo da coisa, divide em 15, em 30, estourando 30, né? Eles não fazem mais do que isso. Eu acho, assim, fica aqui a minha reclamação, que eu acho um absurdo os povos parcelar com 15 dias. 15 dias, Não dá tempo de girar o produto. Tem uns que fazem até com 7, né? Eu não posso reclamar porque eu já tenho muito tempo no mercado, então eu consigo de 30 em 30. Mas assim, quem está começando mesmo... facilita até para você girar o produto. E você sabe que não gira. E eu sou bem sincero com o cliente. O meu é um consultório com um centro cirúrgico, é uma clínica bem compacta. Mas assim, eu sei o meu giro. Eu não compro 3, 4 de múltipla, 4 caixas. Eu compro uma caixa, eu vou devagar. E vai ser assim, e vai ser assim. Não tenta me empurrar que eu não compro. Lá também eu não faço isso mesmo. Foram 9 anos. Para não dizer quando eu falei que nunca perdi uma caixa, eu perdi uma caixa de V10 porque eu fui organizar, porque lá eu tinha, né? Eu tenho um programa muito bom de gerenciamento. Então eu já faço o cálculo quantas vacinas eu vou fazer até os 4, 5 meses para frente. Então, eu jogo no programa e eu vejo todas as broncas que eu tenho para fazer, então eu vejo se aquela caixa vai dar ou se eu tenho que completar. Então, uma vez eu peguei uma caixa de V10, organizando a geladeira, botei atrás da geladeira e esqueci. Fui achar ela no outro dia seguinte. Aí já era. Eu não tive coragem de jogar no lixo. Aí eu guardei e falei para uma menina lá que era protetora, eu falei, aqui não tem nada de vírus, praticamente é água. Mas assim, eu tô com dor de jogar fora. Se você quiser fazer alguma coisa com essa caixa... Ela, doutora, eu vou levar a caixa pra mim, então, por quê? Mas foi uma caixa jogada fora, lacrada. Puts. Foi a única vez que eu perdi. Agora, por vencimento, eu tenho um controle muito bom nessa parte de gerenciamento. Eu sei exatamente quantas vacinas eu tenho no mês para fazer e quantas que eu vou ter que comprar. Final do ano, que eles param, eu fazia exatamente isso. Jogava mais 20, 30 clientes novos, que a gente tem que jogar para cima, e a quantidade que o sistema dá. E eu tenho cuidado de avisar. Então, um dia antes eu mando mensagem avisando para os clientes que tem vacina. Então, o cliente se organiza, tem um dia para se organizar, em uma semana também, que é o tempo que eu falo que a vacina pode atrasar. Então, eu consigo fazer esse controle da vacinação bem. E esse gerenciamento é essencial.
para poder ter um bom funcionamento. Isso. Né? E a gente tem uma deficiência muito grande disso quando a gente se forma. A gente não aprende isso. Né? A gente estava conversando um pouco antes de gravar e tudo, que é exatamente, eu acho que é uma falha extrema, porque a gente sai extremamente técnico para atender, Isso. mas muito fraco para gerenciar. É verdade. É o que a gente estava conversando, né? Eu, para montar, porque não é só na nossa área. Hoje as pessoas montam negócios como se fosse a coisa mais fácil, sem pensar, né? E eu fiz cursos para estar mexendo na área. Eu fiz um perfil da cidade do Recanto das Enamas, então foram anos o Zacarias lá, né? Que era o dono da Animal Market. E aí, quando eu entrei, 3 meses depois, foi uma clínica abrindo atrás da outra. Olha que engraçado. Ficou 21 anos, um único veterinário dentro do Recanto das Enamas. Aí eu abri, e aí foi bom para abrir uma atrás da outra. Hoje tem mais de 8 lá dentro. Então, assim, eu fiz um curso, eu fiz, né, curso de empreendedor, fiz cursos dentro do Sebrae, do SESI, para saber como é que eu ia gerenciar. Que o diferencial é isso, por exemplo, foi o que eu te falei, eu tenho um Instagram que ele não é ativo, agora que eu estou começando. Mas o retorno que eu tenho, hoje a clínica nova que eu tenho, ela se paga desde que do dia que se abriu, pelo retorno que eu dou aos meus clientes. Eu, Érica. Então, de ligar, no dia seguinte foi para uma vacinação, eu ligo perguntando se o animal teve alguma reação vacinal. Então, esse é o meu diferencial hoje. Lá dentro do Mangueiral, as pessoas me indicarem, me procurarem, é isso. Eu amo o que eu faço também, né? Não preciso nem dizer isso. Eu ligo com prazer mesmo, para saber se foi. Eu tenho esse atendimento diferenciado de estar sabendo diariamente mesmo. Chega a ser, né, exaustivo às vezes, porque só sou eu e 2 estagiárias, eu tenho um anestesista, eu não tenho uma recepcionista. Então, quem cuida da parte financeira, da parte de fazer pedido, de controle de estoque, toda sou eu. Eu tenho todo um controle de estoque. Você sabe, Érica, quantas seringas você tem? Eu sei abrir o meu sistema e dizer quantas seringas eu tenho. Eu tenho na geladeira da clínica uma tabela. Tudo que a estagiária pega para a gente usar é anotado. E aí, na sexta-feira, no último dia da semana, sexta ou sábado, depende do movimento, eu vou lá e dou baixa todinha no meu inventário. Então, eu tenho todo o controle. E o sistema ainda avisa, ó, isso aqui baixou, isso aqui venceu. O sistema tem uma planilha que ele avisa para mim o que já chegou ao estoque mínimo. Seringa de 3 ml, por exemplo, chegou a 30, eu tenho que fazer pedido. Aí ele me avisa. Então, sempre tive esse gerenciamento. Até hoje, que eu sou sozinha, com 2 estagiárias que eu brinco, eu mantenho esse gerenciamento, entendeu? Interno. Então, um bom sistema ajuda muito nisso, né? O sistema é tudo. Eu não saberia, até para prontuário. Tem clientes que falam assim, doutora, mas você sabe tudo o que foi feito, tudo o que fez mês passado, que o cliente às vezes te questiona. Não, peraí, tá aqui no prontuário. Eu abro o prontuário e falo assim, não, mas a gente fez isso, isso e isso há 3 meses atrás. Não, mas não tem nem 15 dias que a gente tratou. Não, tem 15 dias não, tem 3 meses que a gente tratou. Porque o cliente te põe na dúvida, você atende tantos, o cliente vai ter razão. Mas quando você tem anotado, não tem o que o cliente te dizer. Então, é outro diferencial também. Tudo. Teve uma cliente minha de um gato. Ela entrou por conta própria com a azitromicina. A azitromicina não fez efeito. Animal com rinotraqueite. Rinotraqueite também é muito difícil de curar nessa fase. E estar com a vacina atrasada, nessa época do ano, é horrível para tratar. Ele está vindo, com melhoras e pioras. Aí eu fiz o tratamento com amoxicilina, injetável. Aí ele teve uma piora de novo, ela voltou com ele para cá, ele estava no Guará, voltou com ele pro Mangueiral, aí o gato piorou de novo. Ela, pois é, eu levei no outro veterinário e ele passou amoxicilina. Eu falei, mas eu já entrei com amoxicilina. Não, doutora, a senhora não entrou com amoxicilina. Eu entrei sim, tá aqui ó, a receita aqui, ó, a receita do sistema. A gente fez 5 aplicações de amoxicilina a cada 48 horas. E ele teve uma boa resposta. Tá aqui, ó, proprietário falou que o animal está ótimo. Eu ainda anotei aqui, ó, o parecer no prontuário. Ela, nossa, doutora, então você anota tudo, né? Eu falei, anoto, porque isso aqui me resguarda, isso aqui sabe o tratamento que eu estou fazendo, eu atendo N animais, então, esse protocolo de amoxicilina eu uso com N animais, então eu não vou lembrar do seu quando eu usei há 3 meses atrás. Então tem que ter tudo anotado. Ela, olha, a senhora é a única que anota, porque a maioria dos veterinários que eu vou,
Você porque essa parte de preencher papel é muito enjoado. Eu preencho no sistema. Mas né? não, sim, mas mesmo que seja no sistema, o preencher é enjoado. E assim, lá no consultório sou eu sozinho também. Então, às vezes, você para um momento e fala assim, agora eu vou olhar os prontuários e vou preencher tudo direitinho. Para você não se perder. Sabe como é que eu faço quando eu tenho um dia muito movimentado? Na outra clínica eu vou metendo o papel aqui do lado, depois eu... Isso, eu ponho palavras-chave. Vômito, tipo, lá no Recanto eu pegava muito vômito, diarreia, gastroenterite, então eu boto as palavras-chave. Vacina, V10, R, B, G, anual. Eu vou fazendo isso. Depois, no final do dia, realmente, sento e vou lançar os prontuários. Animal, estava assim, assim, assado. Quando eu acho algumas coisas, anêmico, eu ponho a palavra anêmico para lembrar que aquele animal estava anêmico. Agora, temperatura normal, os parâmetros demais normais, eu já ponho assim, nada digno de nota e vai. E manter isso é essencial para o bom funcionamento, né? E aí, eu estou ensinando as estagiárias. Se for questionado, você tem, inclusive, você tem o respaldo ali. Eu tinha 12 funcionários na UTA, André. Eu quase surtei, né? Com 9 anos de clínica, eu respirei, comi, vivi veterinária. Então, assim, agora eu tenho a minha só comigo. Mas, assim, dos 12 funcionários, você vê, 9 eram veterinários. Então, 4 eu tinha de manhã e tinha 5 plantonistas. Imagina controlando isso. É surreal mesmo, assim, você vê de tudo. Então, assim, não tinha como eu ficar tomando conta, então eu tive que ensinar. Eu criei, eu tenho essas coisas porque eu aprendi na parte exatamente de avestruz. São procedimentos operacionais padrões. Os POPs. Então, dentro da outra clínica tinha um POP na recepção, tinha um POP dentro da clínica. Ah, mas você está ensinando o veterinário a ser veterinário. Não, eu estou ensinando o veterinário a fazer a anamnese correta, que a gente aprende lá na faculdade e esquece. Ah, mas é só uma vacina. É só uma vacina, você tem que apalpar o animal, ver linfonodo do animal, você tem que ver a temperatura do animal. Você tem que ver se ele está apto a ser vacinado. Exatamente. E não se faz isso. A gente sabe que não se faz isso. Então, todo mundo que aprende lá comigo, aprende isso. E eu botava isso nos meus POPs para dentro do consultório. Porque o cliente entrava assim, mas a doutora Érica via a temperatura, por que o fulano e ciclano não vê a temperatura? E vacina? Então, assim, era o que eu chegava, né? Toda vez, assim que eu abria, os clientes fazendo esse tipo de comparação. Eu falei, não pode botar um animal em cima da mesa e não ver temperatura. Escutar, nem todo mundo sai da faculdade escutando, então também não custa fingir que escutou, mas não faz, né? Não devia nem estar falando isso, mas também quando você padroniza, você no seu caso lá, né? Porque eram 4 veterinários durante o dia e 5 à noite. Se você não padroniza, acaba cada um atende de um jeito. E os clientes começam a ter preferência. Não, e aí o seu atendimento não fica padrão. Não fica padrão. Porque aí o cliente sabe que, independente da hora que ele for, o atendimento vai ser do mesmo jeito. Pode vir com a doutora Érica, pode vir com o doutor fulano, com o doutor ciclano, mas vai ser o mesmo padrão de atendimento. Às vezes eles me chamavam, porque eu estava sempre lá, né? Eu não estava atendendo, mas quando era alguma coisa muito fora, eles me chamavam. Então, a gente vê que sai da faculdade sem esse padrão. E isso que eu lembro que eu aprendi. Olha que eu já formei há milhões de anos atrás, assim, e eu lembro na anamnese, né, que a minha professora foi quem de clínica? A Edilane. Então, assim, cara, ela fazia você fazer a clínica mesmo, saber a anamnese, perguntar desde a ração que come, onde é que fica, mora em apartamento, que são besteiras que as pessoas acham. E hoje tem programas que põem isso. Mora em casa, come que ração, põe tudo separado. O Simples Vet é um que é assim, todo detalhadinho, né? O meu nem é o Simples Vet, mas eu sei que o Simples Vet é assim. Eu trabalhei num lugar com o Simples Vet. Aí, então, assim, precisa desse padrão. Precisa, e na clínica toda. Eu tinha isso no consultório, na recepção, na internação. Eu tinha, mesma coisa que não tem nos hospitais hoje, atendimento emergencial, eu tinha a faixinha verde, amarela e vermelha. O cliente que sentar ali, que toda vez que você passa um na frente, o cliente não entende que é emergência. Então, a recepcionista, quando estava fazendo, já falava, doutora, é isso. Eu pode botar amarelo que eu atendo já como próximo. Vermelho, nem pergunto, largo
cliente que estava lá, eu tinha 2 consultórios. Largo o cliente aqui, peço licença e vou atender a emergência. Porque eu tinha UTI na outra clínica. A outra clínica era completa. Tinha UTI. Lá no consultório eu tenho um escritório e uma sala de atendimento. Então, toda essa anamnese eu faço antes, as perguntas, antes de eu realmente atender. Porque eu já percebi que lá eu consigo extrair mais informações do que dentro do que durante. E aí, durante, você vai dando aquele ajuste fino do que você vai fazendo. Mas isso, peraí, por exemplo, lá onde eu tô, funciona bem. Você tem auxiliar lá? Não, é só você lá mesmo, eu. Eu tenho as estagiárias ainda, fiquei um tempo sem, mas o que eu faço? Se não é uma emergência, eu tenho a recepção que é só para sentar. Então, o computador é o atendimento aqui e eu aqui com o computador. Então, eu falo pro cliente, que o cliente já põe o cachorro na mesa, né? Já é automático. Eu falei, olha, pode deixar ele passeando no chão, se ambientalizando. Vamos conversar primeiro, eu preciso saber tudo o que está acontecendo e depois eu vou saber o que eu vou fazer na mesa. Então, eu vou lá com calma, faço todo o prontuário se é cliente novo, pergunto, todo proprietário, eu até estou ensinando a estagiária, proprietário relata, vomitou, fez cocô assim, você pode botar com as palavras que o proprietário botou, não tem problema. Depois você vai fazer o seu exame clínico e você vai usar as palavras, que a gente tem que ensinar eles as palavras corretas, né? Êmese, né? Temperatura, né? Aferição, né? Aí a gente ensina. Mas eles vêm, é incrível, né? Eles vêm totalmente, os estagiários vêm totalmente cru. Gente, parece que não teve clínica. Mas outro dia eu tomei um susto. Passando no Instagram, bobeira, tá à toa, eu vi era um curso para ensinar o veterinário a auscultar, pegar a veia, ver. Eu falei, gente, isso é o básico para você sair da faculdade. Isso é horrorizante. Eu sofri isso um pouco lá, mas depois eu comecei a pegar pessoas com mais de 3 anos de formado. É preconceito? Não é preconceito, não. É porque realmente você pega a pessoa que acabou de formar e não sabe canular. Eu tinha que descer, eu morava em cima da clínica, eu tinha que descer para canular, para internar, porque a pessoa não conseguia internar. Então, depois que você toma umas pancadas dessa, você realmente fica preocupado, porque é a realidade. A galera que está comigo hoje, o Atos, que faz a parte de imagem toda para mim, veio do Recanto, eu já era parceiro dele lá no Recanto. Eu vim para cá, ele faz uma rota para mim e vem para os lados de cá, né? O Luiz, que é anestesia, tem um tempo de formato comigo também. Então, assim, eu tenho a galera, é o que a gente fala. Na nossa época já era complicado. Hoje, gente, eu não consigo entender. E eles acham que tudo é lindo. Eu tenho um consultório desse tamanho, que é só eu, um centro cirúrgico e uma internação, André. Você não tem noção. Eles já ficam cansados. Tem dias assim que eu não paro um segundo. Eles não dão conta da rotina que a gente leva, assim, novos. Eu tenho diabetes. E outro dia na correria lá do consultório, eu fui lembrar que eu precisava almoçar, era 5 horas da tarde, até porque eu já estava passando mal. Não sei, eu tive uma crise renal, porque eu não estava bebendo água. Então, o que eu vejo é que eles não têm essa noção do que... A realidade. Do que é. Eu tinha um professor que brincava muito que a gente tem que conseguir separar o que é o mundo real do mundo ideal. O ideal é aquele dentro da faculdade, bonitinho, certinho, direitinho. E a faculdade não está ensinando. Agora, quando você cai pro mundo real, é completamente diferente. A estagiária que está comigo hoje, ela estagiou comigo ano passado, saiu, ficou 3 meses fora. E aí ela conheceu bomba de infusão, bomba de seringa, porque como eu sou anestesista, eu sou uma apaixonada pela ativa, né? A infusão contínua. É a única anestesia que eu faço, eu sou a louca da ativa. Então, assim, ela falou assim, Érica, esse ano a professora de anestesiologia foi apresentar, foi tão bom porque eu não estava boiando, estava todo mundo boiando, não sabia nem o que era isso, para que servia esse aparelho, qual era a função, porque a professora fala, a gente não entende, na verdade, e com você aqui há 3 meses atrás, quando eu fiquei fora, eu tive esse acesso. Aí eu falei assim, Kelly, isso é um privilégio, porque eu vou te falar, não é todo local que tem bomba, não é todo local que tem bomba de seringa, bomba de infusão. Eu lembro na faculdade, eu tive um professor muito bom, que dava aula de técnica cirúrgica e anestesia, que era o André Selmi.
Excelente. E ele incentivava muito a gente a fazer pesquisa. Então, isso estou falando em 2001, 98, 2001, por aí. Ele arrumou 3 bombas de infusão para a gente fazer pesquisa com infusão contínua de Propofol. Nossa Senhora. Então, assim, eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte, muita sorte. Porque eu tive alguém que incentivava a gente a correr atrás. Sabe como é que eu conhecia as bombas? No curso de Silvestre. O Villani, que hoje é o Bambambam Bam Bam Intiva. Então, ele fez o último módulo de anestesia de Silvestres para mim. E lá ele aproveitou e falou da ativa. E foi dali que eu me apaixonei. Chega só o microfone. Ai, desculpa. E o que eu vejo hoje também é que a pessoa não... Eu não sei se é porque assim... Como eu falei, eu formei em 2003. Então, quando eu formei, a gente não tinha essa gama de especialistas que a gente tem hoje. Também tem. Então, a gente tinha que correr atrás de tudo. De tudo. Era. Até hoje em dia, eu pego algum caso mais diferenciado, alguma coisa, cara, eu vou atrás. Eu vou... Não, a gente vai encaminhar tudo, a gente não trabalha E eu vejo que tem uma galera aí que não se preocupa muito com isso. Exatamente faz isso. Encaminha. Eu já peguei, conversando com alguns colegas, assim, o animal chegou mancando, ele encaminhou direto para o ortopedista. E, na verdade, era uma lesão no coxim. E pode ser uma coisa simples, uma luxaçãozinha que com 5 dias de anti-inflamatório não resolveu, aí você vai para um raio-x, não resolveu com raio-x, aí você encaminha para o ortopedista. E deixando o proprietário sempre ciente disso. Eu tive lá no UNB um professor fiz patologia da reprodução. Sardinha, ele contava uma história que para mim assim, é muito boa, que ele disse o seguinte: estudante veterinário é um ser à parte, né? Então tinha uma vaca na fazenda e ela não engordava de jeito nenhum. E aí vem aquela história, tá com plástico no bucho, vamos abrir. É o padrão. Né? E aí reuniu ele os colegas, estavam na faculdade, era a vaca do pai dele, foram abrir a vaca. E aí fez aquela coisa toda de ruminotomia. Abre, retira líquido, e não sei o quê. Aí um colega dele estava responsável pela anestesia, resolveu olhar a boca da vaca. Nossa. Era uma vaca velha, já estava com o dente muito desgastado, por isso não se alimentava direito. Nossa, botaram a bichinha no... Aí mudaram a alimentação, ela voltou a ganhar peso. Aí o que ele dizia pra gente, cara, se a gente tivesse olhado a boca, que era o básico, a gente não teria aberto. Examinado o animal, que é o básico. E hoje em dia você tem muito disso, de você Por isso terceirizar o conhecimento. Por isso que é importante, esse também é outro diferencial que eu tenho. Meu cachorro tá com otite. O cliente leva para aquilo, para otite. Você acha que eu só olho a orelha? Não, André. Eu olho o animal inteiro, da pontinha do focinho até o rabinho. Aí, cara... às vezes tá com um problema no olho, a otite tá por causa de uma conjuntivite, não sei o quê. Então, esse é outro diferencial também que os clientes falam. Quando eu não olho só o problema específico que o cliente já veio para mim. Eu examino o animal todo da boca, aí eu acho um problema, né, de periodontite, já indico uma limpeza, ou o uso de uma pasta enzimática. Então, esse é outro diferencial que eu tenho também, é esse. Eu não vou no problema que o cliente me fala. Não posso nem fazer isso, né? Principalmente com silvestres. Porque o problema que o cliente acha nunca é o problema que é nos silvestres. Então, assim, ele parou de comer, mas eu acho que é porque eu troquei a ração. Não tá dando folhagem o suficiente para ter o desgaste. Outra coisa que eu já fiz aqui 5 vezes foi o desgaste de dentes de coelho. Já fiz no coelho e em 2 porquinhos na Índia. Por alimentação inadequada. Porque só dá a ração extrusada, não dá nenhum tipo de folhagem, não dá o feno. E isso tá na internet, é isso que eu também não entendo. 80% da alimentação de um porquinho da Índia é folha. E aí o dono troca pela facilidade, por deixar na gaiola, pelo alimento extrusado. O que acontece? Dentes assim, ó. O último coelho que eu peguei, o dente estava assim, ó. Aí eu tenho que lixar, botar na mesinha, anestesiar, né? É um trabalho muito maior, né? Então imagina, parou de comer, tá com diarreia. Você acha que se eu não pegar um coelho desse, não olhar a boca, que é o principal,
eu vou estar cometendo um erro gravíssimo, né? O problema de pele, às vezes o problema de pele pode estar relacionado também a essa parte de dentição, entendeu? O animal está se machucando exatamente pela dentição que está incomodando. Então, assim, silvestres, então, eu nem falo isso. Por isso que eu olho o animal independente do problema. Ah, o animal está mancando. Eu vou lá e dou uma olhada. Ah, ele está mancando, mas ele está com uma otite também. Então, eu já faço essa associação para o cliente. Ó, tá com problema de visão, mas esse aqui eu já não consigo. Aí eu encaminho. Oftalmo, ultimamente, eu ando encaminhando porque o que a gente tem pego de uveíte, com catarata, então, assim, eu tenho encaminhado para ver se dá um tratamento diferencial. Mas quando o cliente volta para mim, eu vejo que ia ser mais ou menos o que eu ia entrar. Então, Não, eu vejo lá no consultório eu vi essa questão de ser ambientes separados, porque às vezes ali naquela conversa inicial que você está pegando os dados, aí você já começa a conversar, começa já a dar o clima já começa a ficar mais tranquilo, e você consegue pegar informações que talvez ele não dissesse. Você quer ver uma coisa que eu não sabia? A fornecedora teve que ir lá. O Gavis, o famoso omeprazol, ele não pode ser partido. E eu fiquei sabendo disso agora, porque eu sempre parti o Gavis. E eu tava com um animal que tava tomando Gavis, o dono tava fazendo o quê? Macetando o Gavis e dando. E o animal continuava, não tratava a gastrite, repetiu o ultrassom, não tratava. A menina foi lá, da Gené, e me deu uma aula. Ele não é ele não pode ser absorvido no estômago, ele tem que ser absorvido no intestino. Lá no intestino. Então ele tem que passar com aquela cápsula intacta. Então no máximo você pode partir no meio, que ela disse que ainda não recomenda, porque o suco gástrico vai destruir ele antes dele chegar para fazer Mas você já consegue ter pelo menos um efeito reduzido. Mas assim, eu já peguei, eu encaminho muito, então vem outras receitas para mim. Já peguei como eu fazia, 1/4 de Gavis. E assim, de 0 a 10 quilos é um comprimido de Gavis. Então assim, agora com 18 anos que eu recebi essa informação de não sei se foi agora, não sei, né? Mas assim, eu tive que ir atrás porque o Gavis não estava fazendo efeito. Porque a gente acaba assim, acho que principalmente você lá que mexe com silvestre, que são animais extremamente pequenos, tem que ajustar muito a dose das coisas. Né? Me fala, já peguei umas complicações de laboratório de manipulação. Porque um mínimo que vá para cima ou para baixo, ou você tem efeito zero, ou você tem uma intoxicação severa. Mata mesmo. Você mata até na hora do que tá aplicando lá. Na hora Mas apesar que a dose deles é surreal. Por exemplo, a enrofloxacina é a mesma de cão e gato, de 5 a 10. Uma ave. Um roedor. Mas uma ave vai pesar. Aí mas é o metabolismo. Então, como faz muito rápido, a dose miligramagem por quilo é a mesma. Olha que surreal, né? É a mesma. É de 5 a 10 a enro que eu manipulei agora. Porque o tratamento de micoplasmose é a enrofloxacina com doxiciclina. Então, é a mesma. A doxia que é 5 miligramas. Aí, só 5, não é de 2,5. Então, assim, você fazer essa manipulação e essa diluição... eu uso seringa de 0,03, né, pra gente fazer qualquer... e aí você puxa 0,01, tem vezes que você puxa 0,008. Zero nada. Aí você tem que puxar aí você faz a famosa alometria, que a gente, quando faz silvestre, a gente aprende a fazer alometria, que é a diluição até chegar na dose daquele animal, até pra anestesia, né? Aí a gente usa a alometria. Porque as doses são muito... minúsculas. E como você falou, em função do próprio metabolismo, se você erra ali um nada... É um nada pelo peso. É um nada pelo peso, mas você vê que a miligrama por quilo é igual a de um cão. Olha que louco. Mas é porque o metabolismo é mais rápido. Aquelas 10 miligramas que um cachorro vai diluir de 40, 50 quilos, no Adox, por exemplo. Cara, a gente vai fazendo isso aqui num bichinho que pesa o quê? A maioria é o quê? 69 gramas. O mais pesado é 200 gramas. É quase nada, né? Não é nada. É muito pequenininho. Você mata, é o que eu falo. A gente, quando tem essa responsabilidade de atender esses pequenos, pega um periquito australiano que pesa 30 gramas. Um que eu atendi agora, o azulão, 18 anos. Tava com impactação lá na cloaca. Ele tava fazendo uma bolsa, eu já tinha aberto, já tinha feito lavagem, não sei. Mas 18 anos ele tinha. Então, assim, a gente ficou fazendo, né, a bolsa de água quente, mas ele aguentou, acho que mais uns 2 meses, mas
Já tava velho, 18 anos. Né? É que eu tenho um cliente meu que tem um Dash de 17. Nossa. Ele tem Cushing e tudo. Aí, morreu com 18. Mas graças a Deus, assim, ela faz exames a cada 6 meses de sangue e de ultrassom. Então, assim, tem um histórico perfeito do cachorro. E aí eu brinco com ela, inclusive minha vizinha. A gente brinca com ela porque, pô, cara, tem 17 anos, você não vai ter um exame perfeito, lindo, bonito. Vai ter umas alterações ali que não tem pra onde correr. É um animal de 17 anos. Vai dar nódulos, né? Por incrível que pareça, ele tem cisto renal. Muitos pequenos. Não tem nódulo no baço nem no fígado? Ele já tirou. O baço já tirou. Porque é característico. O baço ele já tirou. Mas a outra dela que tem acho que uns 14 também, cara, tá nada. Nada. A minha York morreu com 18 anos. Ela não morreu. Eu tive que tomar a decisão de eutanasiar, porque ela entrou num quadro convulsivo, ela já estava com disfunção cognitiva senil, ela já não levantava para comer, eu tinha que levantar, botar ela na frente da ração, ela já andava, batia, estava com um Alzheimer canino bem avançado, que eles não chamam de Alzheimer, mas é como se fosse. E aí ela entrou num quadro de convulsão, eu cheguei a botar ela em coma induzido. Quando ela voltava do coma induzido, voltava convulsionando. Aí eu tomei a triste decisão. É uma decisão ruim, né? Assim, eu tive que fazer uma gata minha com tumor de pâncreas, cara. Eu fiz o ultrassom... Meus filhos até hoje não sabem disso. Um mês depois, esse tumor no pâncreas, ela triplicou de tamanho. Eu falei, cara, daqui pra frente é só pra trás. 5, 6 anos. Eu adotei ela assim. A minha veterinária tinha 18 anos. Veterinária escolhe a dedo, assim. A minha tinha 18 anos, olha só. Não, a minha família já falava assim, deixa a Juju embora, porque umas 2 vezes eu praticamente ressuscitei ela, sabe? Então, assim, todo mundo falava, deixa a Juju embora, você não deixa a Juju embora. Deixa. Aí porque é uma decisão difícil. Ela estava internada na UTI da minha clínica, e aí quando eu falava, tira um pouquinho do anestésico, estava na bomba, né, de seringa, né, a gente baixava um pouquinho, ela já voltava, não voltava, né, ela não estava nem respondendo, mas foi difícil, nunca achei que eu teria que tomar essa decisão na minha vida. Mas é o que uma estagiária minha que estava lá e falou assim, doutora, se não for você para fazer isso, quem mais vai fazer? Com mais consciência do que você. Aí eu falei, tá bom, né? Eu vou. Sentei, chorei, depois levantei. Porque é uma decisão que é muito ruim. 18 anos. Mais velha que meu filho mais velho. Meu filho mais velho tem 14 anos. Meu dog alemão tava com 14 quando a gente acabou optando por fazer também. E até hoje isso pra mim é difícil, André, não sei pra você. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, esse meu dog alemão. Que foi um dos motivos pelo qual eu acabei escolhendo fazer veterinário. Ele teve um tumor eu acredito que deve ter sido algum tumor de testículo, associado a alguma lesão de coluna, porque ele parou de andar. Pressionou lá, deve ter pegado próstata também, né? E aí ele já tava, o Sfarion tava com 14 para 15 anos, um dog alemão, tava já na prorrogação. Minha paixão, dog. E aí ele parou de andar. A gente dando água, comida na boca, mas ele começou a ficar agressivo. Então tava pegando neurológico, né? Quando ele começou a ficar agressivo, a gente falou, cara, não tem condição, é um cachorro de... Ele tinha acho que até a cernilha, uns 70 e pouco, 80 centímetros, ele era bem grande. O outro que a gente teve na tecernilha era 93, esse era um espetáculo. E aí a gente acabou optando por fazer eutanásia. Aí vocês chamaram o veterinário? Foi, aí botamos, chamei um amigo meu com a caminhonete, botamos e aí levou pro veterinário que tratava ele. Na época era o Cláudio, da São Bernardo, ali no Lago Sul. Cláudio eu não conheço. O Cláudio que eu conheço hoje é especialista em neuro. É dono da Convet. Não, acho que o Cláudio, eu encontrei com ele num curso de RT de alimentos que eu fiz. Mas depois... Ele eu não conheço. Só que eu formei vai para 20 anos. E ele já era veterinário. Ele já era o veterinário que atendia os meus antes. Da idade antes. do Oliver Bellarmino, né? Deve ser dessa galera aí. Por ali.
deve ser dessa turma. Né? E eu vejo realmente assim, a gente acaba tendo que se manter atualizado constantemente. Mesmo que não seja a nossa área porque de a gente virou atuação, clínico, por assim. né? Assim, eu tenho uma especialização, mas a gente acaba que vira um clínico. E tem que ser um bom clínico até para encaminhar para o lugar certo, para a pessoa certa, para os exames certos. Eu sou clínico agora que eu comecei a fazer um curso de endócrino. Isso faz. Mas por uma necessidade de alguns clientes começaram a aparecer e tudo. Falei, não, cara, porque estão aparecendo demais esses problemas. Vou começar a estudar. Isso mesmo. Vou começar a estudar. Isso é outra coisa que eu tenho que estudar toda vez que eu pego. Cush, hipotiroidismo, hiperadeno. Eu não digo que é uma especialização, por quê? É um curso EAD, não é... Porque a minha intenção é realmente, sim, terminar esse, aí sim partir para uma especialização, para algo na área mesmo. Por quê? Porque eu vi um aumento muito significativo da minha casuística. Eu falei, cara, eu preciso entender um pouco melhor isso aqui. Eu preciso entender um pouco melhor isso aqui, até para poder saber se eu vou mandar para alguém, se eu não vou mandar para alguém, se dá para resolver, o que não dá para fazer. É verdade mesmo. Eu não encaminho porque eu não conheço quase endócrino. Então eu vou lá e estudo. Então eu trato uma com tirox, né, que deu hipotiroidismo, não foi hiper, não foi Cushing. Então, assim, ainda tem que fazer esse diferencial, né, lá dentro e saber a dosagem. Mas uma Chau, que já vinha, ela tem 3 anos, já de passado por não sei quantos exames de pele, coitada, sabe, vai dar sempre malacesiose, ela deu malacesiose comigo na pele, aquela pele escura, só que foi dito e feito, fiz T3, T4 total, T4 livre, tudo alterado, não teve, e ainda fiz o TSH também, todos alterados, era só entrar com a medicação. A cachorra, a cliente me agradece uma coisa simples, ela falou, você foi a única que fechou, ela não tinha pelo aqui, ela não tinha pelo nas orelhas, ela não tinha pelo no rabo, né, e era mais nessa região aqui. E aí a cliente fala, nossa, nunca falaram, aliás, nunca falo, né, atendi um cachorro velhinho, doutora, falou que ele tá perdendo pelo porque ele tá velho, porque ele tem 12 anos. Eu falei, ele não pode, o cachorro tá com alopecia em dorso todinho, descendo pras patas. Cara, fala que o cachorro tá velho, por isso que tá perdendo pelo, sabe? Mas eu acho assim, eu volto naquilo que a gente tava falando. É triste você escutar eu acho que, assim, a especialização na veterinária foi algo excelente, mas também deu uma cortada. Eu não lembro quem é que comentou comigo, que disse que a gente, de um tempo para cá, tem tido uma deficiência de clínico. A gente tem muito especialista, mas tem pouco clínico. É verdade. E é um poodlezinho. Ela é minha cliente do Recanto. Ela veio lá do Recanto porque ela levou 2 vezes na clínica que eu vendi e falava, não, menino não tem mais o que fazer, não. Isso aí é porque ele tá velho, ele tá perdendo pelo. Fiz o raspado, deu malacesiose também, por acaso, e pedi os exames de tireoide. Eu falei, nunca pediram exame de tireoide para ele? Quer dizer, tem quase 4 anos que eu já vendi a clínica. Eu vendi em 2019. Ela, não, doutora, nunca pediram exame de tireoide. Pediram um monte de exame, mas menos de tireoide, né? Pediram os básicos, né? Creatinina, TGP, fosfatase e hemograma. Então, assim, ela tem uma bagatela desses exames a cada 6 meses, mas o de tireoide ou um raspado de pele, porque ele está com lesões crostosas enegrecidas, não fizeram. E a gente sabe que todas as doenças endócrinas levam a problemas de pele, né? Tipo malacesiose, dermatofitose. Então, assim... É porque eu acho que hoje em dia não... Não que seja uma crítica muito acentuada. Mas eu acho que falta um pouco dessa busca pelo diagnóstico diferencial. Mas é verdade mesmo. A gente fica meio chocado com as coisas. Eu fico. Um animal que está com uma fístula oronasal. Passou por 2 veterinários, estavam passando pomada no local. André, pelo amor de Deus, né? Ninguém pensou que olhar a boca do cachorro. Então teve que ser extraído esse dente. Eu falei para a cliente, olha, aqui a gente vai fazer um raio-x e aí depois do raio-x a gente fala o que é. Mas eu tenho quase certeza que é uma fístula.
Não, doutora, mas não é possível. Não vai fechar nunca. Por isso que você tá. Melhora, você fecha, abre de novo. Você vai fechar, vai abrir de Ele novo. vai acumular ele de novo, vai De ter que novo, treinar abrir de de novo. novo. De ter feito. Cara, quer dizer, não dá para entender que passou por 2 veterinários, sabe? O cliente vem e aí esse cliente é seu pro resto da vida, né? São esses casos extremos, assim, que a gente vê, assim, que tá deficiente porque passa por 1 ou 2 profissionais e vai até você porque alguém indicou, falou assim, vai lá que a doutora Érica resolve. Tipo isso. Você cria um nome. Mas você fica até com vergonha de falar pro proprietário, como assim, sabe? Como? Passou por 2. A gente ainda fala, é falta de experiência. Mas, cara, quando eu estava recém-formada, André, se acontecia alguma coisa, eu lembrava de alguém que eu tinha feito estágio, cara, eu ligava. Uma vez, eu nunca esqueço, eu peguei uma cachorrinha com pós-eclâmpsia, uma pincher. A bicha chegou dura. Pensa que eu sabia o que a cachorra tinha. Não era convulsão, porque eu sabia mais ou menos como é que era a convulsão. Ela não estava se debatendo, ela só estava dura, né? Eu falei, que essa cachorra tem? Aí eu fui conversando com a cliente me passou as informações. Ah, ela pariu tem 15 dias, barará, tá com 4 filhotinhos. Cara, liguei. Paulo, era até o Paulo. Eu falei, Paulo, o que essa cachorra tem? Pelo amor de Deus, né? Eu pensei até em tetanismo, eu falei assim, tetanismo tem reação a bater, a luz, mas ela tava... Cara, ele falou, Érica, ela tá com uma pós-eclâmpsia, põe no caos com o soro descendo. Bicho, mas foi botar o soro, acabou. Imagina se eu tentasse, se eu sedasse, se eu não tivesse... Porque eu nunca tinha visto um caso desse. Então, hoje a gente já tem noção, a diferença de uma convulsão, uma pós-eclâmpsia. E o cachorro fica duro. Eu já peguei um tetanismo uma vez também, que eu achei que era eclâmpsia, mas assim, os sinais estavam diferentes também. Então você vai aprendendo. Já acompanhei uns 2 animais com botulismo também. É botulismo, não é tetanismo, não. É botulismo, é isso mesmo. Porque é algo que também não é... Isso, é botulismo. Foi um só que eu peguei também. Que também para fechar o diagnóstico foi complicadíssimo. Esse que a gente pegou lá no hospital, o cara ele ficou um tempão internado até você voltar. Isso. Era um labrador grande, então mais complicado ainda. Esse foi um filhotinho. É botulismo, né? Tetanismo. Agora não lembro, mas eu acho que é botulismo mesmo. Que tem os mesmos sintomas, né? De enrijecimento, tem fotossensibilidade. Paralisia flácida. Como é que a gente tem... Do botulismo, paralisia flácida. Não, então era tetanismo mesmo, o meu. Porque tem fotossensibilidade... tétano. Então foi tetanismo mesmo. Aí é isso que eu falo para as meninas. Eu falo assim, tem coisas que, cara, eu esqueço. Outro dia eu peguei uma cachorra diabética, eu tô fazendo curva glicêmica, fazendo acompanhamento. Cara, eu não lembrava mais de nada. Eu tive que estudar para lembrar, né? Como é que fazia a dosagem, como é que eu fazia a curva glicêmica, o limiar da insulina. Vai ser uma coisa que a gente atende com frequência. E qualquer diabetes até que eu manjo um pouquinho, porque eu tenho que me cuidar aí. Mas nossa, essa cachorrinha finalmente eu consegui o limiar abaixo de 150 depois de 5 meses fazendo. Ela agora tá com 2 unidades. Eu cheguei a 5 e agora consegui baixar para 2 unidades. Ela chegou cega, indicada por alguém para procurar um oftalmo. Na hora que a cachorra entrou, eu não discuto com o cliente, quero um oftalmo. Eu tenho parceiros, cliente tal, quer oftalmo, pode vir? Pá, vem. Aí essa oftalmo, né, da minha turma também, assim, parceirona já antiga, eu falei, nossa, Roseli, não acredito, né? Isso não é problema. Tem, lógico que tem um problema por causa tem uma catarata da velhice, mas a causa da cegueira rápida da cachorra não foi a diabetes. Mas aí você já vê aquele abdômen abaulado, cachorra característica de diabética. Ela falou, Érica, eu vou fazer o exame, que a cliente veio fazer o exame, a gente vai fazer um acompanhamento, né, oftálmico, mas aqui tu já sabe, né? Eu falei, não, já sei, nem se preocupe. Chega a ser engraçado, porque eu chamei ela, mas assim, o cliente quer, então eu não discuto. Eu quero um oftalmo. Vou chamar o Mas isso, a época que eu dei aula na faculdade, eu brincava muito com meus alunos da seguinte forma. Eu falei, cara, o cliente chegou dizendo que é pincher, mas o cachorro pesa uns 30 quilos, velho, é pincher. É pincher. Igual shih tzu. É shih tzu, é lhasa. Ele pode ser do tamanho de um Doberman, mas ele vai ser pincher. É isso mesmo. Por quê? Porque
Pro cliente, ele é... Eu tenho um amigo meu que ele tem um vira-lata que ele diz que é uma raça lá, que eu não sei nem falar o nome. Que não é daqui, né? Não, pau de cutom, não sei o que lá. Falei, rapaz, não quero nem ouvir falar nisso, isso é Cutom pra mim é vira-lata. torrada. Isso pra mim é vira-lata. Né, mas e eu vejo um pouco dessa deficiência real dessa galera mais As pessoas recente. Preguiçosas. Eu não sei, e às vezes eu vejo também assim, às vezes vem umas febres de tratamento, de terapias, de coisa, que aí sai usando pra tudo, sem dosar pra saber se realmente serve, se não vai, se é assim, se não é. Eu acho que falta um pouco do espírito crítico. Exatamente. E sabe o que é o pior? É que eles não se preocupam nem que aquele cliente não vai voltar, sabe? Passa um tratamento astronômico, gastando horrores, sem ter consciência, né? De aquele cliente pode voltar e te bater ou não. Só não volta, fica chateado. Mas é um nome, eu prezo o meu nome. Então, assim, quando Até você porque faz o carimbo as que vale, o nome é seu. então, quando você faz as coisas sem pensar, cara, é teu nome. Você está assinando, né? As pessoas parecem que também não têm muita importância pelo nome, né? Sei porque eu na faculdade tive uma matéria chamada farmacovigilância. Eu não tive, não. E era uma matéria optativa. Minha turma tinha uns 5 pessoas. Farmacovigilância, nunca ouvi falar. Farmacovigilância. E a gente a gente aprendeu sobre resistência antimicrobiana, prescrição. Ele deu um guia de prescrição pra gente, mas não é um guia com tipo um bulário. Era um guia da OMS para prescrição em humanos. Porque a gente só trabalhava com humanos. E aí, então, falava sobre adesão de tratamento, escolha de medicamento para que tenha um sucesso da adesão de tratamento. Isso é legal. Esses dias eu tive que estudar, porque os clientes me questionam. Mas o fulano de tal passa medicação humana. Eu tenho o meu protocolo, eu não passo medicação humana. É uma questão pessoal minha. Eu não passo. E os clientes me questionando, doutora, mas por que você não passa? Porque cara, eu fui estudar por que foi criada a medicação humana. Antigamente eu falei, eu já passei medicação humana. Não existia veterinário, eu passava humana. Aí eu fui ler. A parte intestinal do cão e do gato é 30% mais lenta do que a nossa. Então, a absorção... 30% mais lenta é muita coisa. Então, aquele medicamento... E aí eu provo para o cliente só falando. Eu fiz uma leixe, eu faço sempre a prometazina com a leixe. Porque ela dá uma reação do caramba, então eu faço sempre um Fenerganzinho antes. O cliente entrou com a dipirona humana. Doutora, eu tô dando dipirona de 6 em 6 horas, não tá fazendo efeito. Eu falei, qual é a dipirona? É humana? Aí ele falou assim, doutora. Eu falei, então compra a veterinária e depois o senhor me fala. Dito e feito, cara, não precisei nem falar. Ou passou o tempo, né, do efeito da vacina, mas a vacina, ela na verdade, ela dá reação 24 horas depois. No dia seguinte, o animal nem anda de 2 vezes, dependendo do animal. Graças a Deus, nunca peguei. Eu agradeço, porque realmente, assim, eu sei que dá. Dá. Quando o cliente nem vai, porque eu já aviso. Vai dar dor local, o animal vai ficar 24 horas depois. Tem que dar dipirona de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Pode chegar até de 6 em 6 horas. Dá uma reação, mas assim, no outro dia, 48 horas depois, o animal volta ao normal. Mas as primeiras 24 horas... eu já viro e falo, dá reação. Dá reação muito como forte. O animal fica... escurecimento do pelo. Eu fiz no Shih Tzu, eu falei, provavelmente vai dar escurecimento aqui. A cachorra tem. Aqui, onde foi feita as vacinas. Fica aquela manchinha. Eu aviso assim... Eu também. Eu dou uma lista, sabe? Agora, eu não sei também porque eu tenho todo esse cuidado de fazer as medicações. Eu faço só a prometazina. Antes... Geralmente eu faço dipirona. Você faz dipirona também? Faço dipirona. Eu nunca fiz dipirona. Eu não sabia se podia fazer um analgésico junto com a vacina. Geralmente eu faço dipirona. E eu faço a prometazina só. Eu tenho tido quase nenhum caso de reação. Nossa, todos os meus. Eu tive 2 que tiveram reação na 3ª dose. Que não teve na primeira e na segunda. Que é o mais incomum ainda. E aí tiveram muita dor local. Isso. Essas foram 2 DASH. Uma deu muita reação e a outra não deu nada. Aí a cliente falou, mas ela é mais enjoada mesmo, mas a dipirona não tá fazendo efeito, doutora. Eu falei, compra a veterinária. Em compensação, você pega o cachorro que eu tenho lá na chácara, é um mestiço de Dog de Bordeaux com Malinois. Nossa, que lindo. Então eu fiz leixe e fiz a V10.
Eu falei, cara, eu vou pra chácara, tá atrasado, vou fazer as duas. Porque eu não vou correr o risco. Rapaz, parece que você não fez, foi nada. Pois é, eu nem associo. Quando tem outra vacina junto, eu falo pro proprietário esperar. Não, eu fiz dele exatamente porque era o fim de semana que eu ia pra chácara. Você ia pra chácara, eu sei como é que é. Meu pai tem uma chácara lá em Alto Paraíso. Então eu fiz, que eu falei, cara, toda a cachorrada, fiz, avisei minha sogra, que ela que mora lá, falei, ó, provavelmente vai ter reação assim, faz como foi isso. Ela disse que, rapaz, eu tava correndo atrás das galinhas do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Eu posso experimentar, porque eu tenho feito a prometazina. A prometazina, pelo menos, não deixa aquelas reações mais locais. Mas a dor do dia seguinte, todos os clientes meus relatam. Mas como eu já aviso, dá muita dor local, e não é imediato, é exatamente 24 horas depois que os clientes me relatam. E outra uma Shih Tzu também que não tem nada. É isso, Sandra. Essa Shih Tzuzinha que manchou o pelo, ela nunca teve nada. Diz que só fica mais tristinha, mas doutora. Aí como eu já passo de pirona, saio de lá e de pirona pra casa. Poxa, então... eu faço antes e já mando em casa, pode fazer aí mais uns dias. Eu também. Legal, isso eu não sabia não. Vou experimentar. Eu achei que o analgésico prejudicava alguma coisa da vacina, mas não é anti-inflamatório, né? Se não me falha a memória, em um dos locais que eu trabalhei era feito inclusive um Maxicano. É porque eu sei que o anti-inflamatório e o antibiótico, eles, como é que falam? Diminuem o efeito da vacina, né? Isso está em bula. Aí eu não sei se dá leite, porque eu nunca li as outras. É porque a gente estava tendo muita reação. Eu tive um Golden que a gente vacinou que ficou 3 dias ruim. Por causa da leite. Por causa da leite. Eu estou aprendendo com a leite agora, mas já é a minha segunda caixinha de 10 doses em um ano. Tá bom. Pra quem nunca comprou uma leite lá no Recandazema, uma quíntupla no Recandazemas, nunca. Pode, né? Apesar de Brasília não ser tão grande, a gente tem uma diferença bem significativa entre os locais, né? Ali não se vacinava para giardia. Toda a carteira que chegava para mim de vacinação anual não tinha giardia, era V10, bronca e raiva. V10, bronca. Quem instituiu a giardia ali dentro do Mangueiral fui eu. Porque o pessoal não vacina. Com uma área com alto surto de giardia, não tem nem por que não indicar. Não sei se o surto começou desde que eu abri ou só se notou o surto depois que eu abri. Teve outro cliente meu que foi lá, porque eu penso morava assim, na Asa Norte, foi pro Mangueiral e o cachorro começou a ter essas diarreias, né? Quando você tem um número muito alto de casos, porque ela serve, como você comentou, ela serve muito mais para atenuar os sinais clínicos. E você ter você conseguir que o animal não fique tão porque a giardia mesmo chega a caso de internação. Então, né? Quando você tem uma casuística muito grande, ela compensa e compensa bem. Bem, exatamente. Por isso que é o que eu explico. Teve uma cliente que veio da Asa Norte, também não fazia giardia, e mudou para o Recanto agora, desde setembro do ano passado. E ela falou que desde que mudou para o Mangueiral, a cachorra começou com esses episódios esporádicos de diarreia. Aí levou em 2 veterinários, trataram com giardicide, mas não falaram para ela o que é. Eu falei, ela tem vacina de giardia? Não. Vamos fazer o exame de fezes. Batata, fiz o exame de fezes de giardia. Eu falei assim, gente, o laboratório já deve estar até achando que eu estou pegando mesmo cocô e mandando, porque é tanta giardia, até em calopsita, que chega a ser absurdo a casuística. Eu até falei para esse estagiário, você devia fazer um estudo de caso aqui dentro do Mangueiral, porque só a gente aqui já pegou uns 20 casos nesse 1 ano de clínica aqui, e todos com exames de fezes. O massa é porque, assim, a Medical libera exatamente aquele com 3, né? Então, dá giardia, aí dá um negativo, ou então dá os 3 positivos para giardia. Eu não faço aquele compacto, eu faço exatamente o de 3 para o proprietário ver que as 3 amostras estavam. Então, não tem para onde fugir, né? É uma coisa bem interessante, que as pessoas não acreditam, né? Porque tem gente que... A minha estagiária mesmo desacreditava totalmente na vacina de giardia. Depois que ela começou a ver a casuística de giardia, ela falou, nossa, os animais que não têm vacina vêm com a sintomatologia bem pior do que os animais que têm vacina. O animal que tem vacina geralmente vem com as fezes com muco. Aí o proprietário faz aquele comentário, ele tá com muco nas fezes, não chega nem a dar diarreia. O animal que não tem vacina vem com aquela diarreia líquida, fétida,
né, com muco, com sangue, vem até sanguinolenta algumas vezes. E os episódios de quê? De vômitos recorrentes também, né? Vomita, come, vomita, come, vomita, come. Aí você já sabe que é giardia. Vai, faz o exame de fezes, é giardia. Acho que a gente conversou bastante de muita coisa, né? De muita coisa. Eu quero ver até como é que você vai botar isso. Aí, pelo amor de Deus, eu corto algumas coisas que eu falei, pelo amor de Deus, que eu não devia ter falado, que a gente ficava falando demais, né? Foi bom agradecer, realmente, sim. Acho que foi um bate-papo bem tranquilo, descontraído, bem. Acho que a gente... Acabou que a gente abrangiu muita coisa, né? E eu espero que tenha sido bastante informativo. Agradecer mesmo a presença. Obrigada, André. Eu que agradeço. Foi um prazer, assim, me senti em casa. Que bom. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, que a gente tem estúdio próprio para poder ser feito videoaula, vídeo institucional, tem o estúdio podcast, eles têm toda a logística para poder fazer gestão de tráfego e tudo na internet. E é isso. E até semana que vem. Obrigada.